Agora, 1h30. Bruna, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma entrevista aqui para esclarecer para o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes o que significa tudo isso que a gente está falando na entrevista do Instituto Butantan. 78% de eficácia é bom? Mas bom não era 95% quando a gente falou da Pfizer? Como que 78% pode continuar sendo bom e 95% nem tanto? Quando a gente fala em percentual de eficácia, isso quer dizer o quê? Que eu, individualmente, tenho menos chance de ficar doente? Ou a gente está falando de uma parcela da população? Porque dados são dados e a gente não está habituado a explicar o que é uma vacina. Vacina a gente só toma e não está muito acostumado a ter que explicar para que serve, como é feita e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais isso com a Carla Domingues, que é epidemiologista e é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Portanto, sabe falar muito melhor do que qualquer um de nós a respeito do quanto essa vacina pode ser ou não, na avaliação dela, importante. É isso, a nossa régua ficou alta, né? Ana, ouvintes, com Pfizer, com Moderna, essas divulgações que ultrapassaram 90% de eficácia. A gente acha que 78 não é muita coisa, mas vou aproveitar para dar um dado para vocês. A vacina da gripe, por exemplo, que é sim muito eficaz, a gente toma todo ano a vacina da gripe, previne milhões e milhões de pessoas, especialmente idosos e grupo de risco. A eficácia da vacina da gripe é em torno de 60%, né, Ana? Então, quando a gente tem 78% de uma vacina nova, feita em menos de um ano, para um vírus desconhecido, isso é excelente. Assim como a excelência de Pfizer, de Moderna. Por que a gente fala tanto, insiste tanto na Coronavac e na vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, porque são as grandes apostas do Brasil, por vários motivos. O primeiro é essa questão da transferência de tecnologia, então são vacinas que a gente vai conseguir produzir em solo nacional, produzir no Brasil, o que vai ajudar e muito. E também são vacinas mais baratas. A gente tem como armazenar facilmente Coronavac e Oxford, já com as geladeiras que a gente tem, com as geladeiras do SUS. Então é uma vacina muito mais fácil para o Brasil, Coronavac e Oxford. Pfizer e Moderna poderiam vir também? É claro, é óbvio, ninguém vai ser hipócrita aqui. Qualquer vacina, desde que aprovada, né, Ana? A gente quer. Desde que aprovada. Claro que a gente quer qualquer uma dessas vacinas, mas tem que ver o que é mais fácil. Em comparação aqui para vocês, temos a vacina da Coronavac custando aí numa média de 8, 10 dólares a dose, né, Ana? Uhum. E a da Pfizer, 25. Moderna, 35. Então são vacinas muito mais caras que o Brasil não teria condições de arcar nesse exato momento. 1h33, tem muitos ouvintes acompanhando também aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, no YouTube também. Ana, não tô, a gente tá, às vezes a gente no ar, a gente tem uns gestos que a gente faz, uma para cada uma, e a gente entende o que a gente quer dizer. Nesse momento, eu não tô entendendo nada. Então, assim, toca aí que eu não tô entendendo o que você quer dizer para mim. Não, mas o que eu quero é justamente que você fale, porque a reportagem é sua, a pauta é sua, e eu acho que é importante que a gente aborde isso aqui com o nosso ouvinte. Pelo seguinte, a gente está falando de vacina no momento em que a gente está vendo os casos de internação, principalmente, dispararem em São Paulo, a ponto de já termos alguns hospitais com lotação máxima já, com toda a capacidade de leitos de UTI para a Covid-19 ocupada, né? E aí surge uma série de questionamentos. O hospital de campanha volta? Quais medidas restritivas podem ser adotadas aqui na cidade de São Paulo? Aliás, a gente imaginou que esse seria um dos temas do Bora Brasil de hoje, porque havia essa previsão de uma entrevista coletiva para falar sobre essas medidas, mas o governo quis separar os assuntos em 2 dias, porque é muita coisa. Então, hoje, estamos falando da eficácia da Coronavac, e amanhã vamos falar sobre a reclassificação do Plano São Paulo. Expectativa de novas restrições? Sim. Recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para isso? Sim. Aliás, na sequência do que você tem aqui para nos falar sobre a saúde em São Paulo, a gente amplia com o Marcos Boulos. Ele é integrante do Centro de Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo. Falou um pouquinho mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes sobre as possíveis medidas que devem ser adotadas aqui em São Paulo. E você tem as informações sobre a estrutura que São Paulo tem hoje preparada para esses casos, né, Bruna? É isso. A gente começa pela Prefeitura de São Paulo, capital, que já está preparada, Ana, para um aumento de casos até a segunda quinzena de fevereiro. E por que essa conversa que eu tive com Edson Aparecido
casa bastante com o Marcos Boulos, porque ele diz que a gente deve ter um aumento daqui a 3 semanas. Bate com esse prazo, né? Bate com o prazo, um aumento a partir de 25 de janeiro aqui em toda a capital. O que a gente tem hoje de taxa de ocupação de leito de UTI? 60%. Esse é o índice que a gente tem ficado na média. Um número que se mantém estável desde dezembro. Só que ele já é maior do que novembro, 10% maior de um mês para o outro, mas se manteve estável até um pouco antes do Natal. Então as festas nem tinham acontecido ainda e a gente continuava naquele 60%. Bruna, 2 semanas depois do Natal, por que isso não mudou ainda? Porque os especialistas dizem que vai começar a mudar a partir de agora. Temos 15 dias do Natal hoje. Hoje temos 15 dias de que as festas começaram a acontecer. Então, a tendência dos especialistas, a gente torce muito para que isso não aconteça, é que os números evoluam daqui para frente. Teve essa alta, mas o secretário Edson Aparecido me disse que está tudo sob controle. Hoje, nós temos controle dessa situação, embora para nós é muito preocupante tudo aquilo que aconteceu, aí sobretudo no mês de dezembro, né, com a circulação de pessoas nas áreas de comércio, e também a questão das festas de final de ano, onde a impressão que se passou foi de que nós não temos mais pandemia, e a pandemia continua afetando as pessoas, contaminando, causando necessidade de internação para algumas delas, sobretudo pessoas idosas e que têm comorbidade. Hoje, segundo a Prefeitura, nós temos 966 leitos de UTI aqui em São Paulo. Qual era esse número antes da pandemia? 507, um aumento de 90%, Ana. Todos esses leitos são fixos e foram implantados em hospitais que são considerados estratégicos. Então, Brasilândia, na Zona Norte, Parelheiros, no extremo sul da capital, porque a ideia é que depois da pandemia, esses hospitais funcionem como hospitais gerais, alguns inclusive como maternidade, aí atendam a população dessas regiões, especialmente na periferia, que sempre foi carente de leito de UTI. No discurso de posse, que foi na última sexta-feira, dia 1º de janeiro, o prefeito Bruno Covas disse que tinha missões urgentes na rede pública de saúde. A primeira, aspas do prefeito, colocar todos os hospitais abertos funcionando a pleno vapor. Dos 8 previstos, 7 já foram entregues, alguns de forma parcial. Na Brasilândia, por exemplo, faltam ainda obras da área externa, mas a prefeitura diz que só falta dar aquele tapa do lado de fora. Dentro, tá tudo certo porque os leitos foram entregues. O Sorocabana, na Lapa, só teve um andar reformado, Ana. A previsão de entrega final é daqui a 1 ano. O Hospital Municipal Brigadeiro, o único que não está nessa lista, deve ser entregue agora, nesse mês, até o fim de janeiro. Portanto, seria a única entrega concreta de 2021. Com todos esses hospitais, com essa ampliação de leito, não há necessidade de ativação de mais leitos, nem no cenário mais pessimista. Segundo o Edson Aparecido, por esse motivo também os hospitais de campanha foram desativados e não há nem previsão para isso voltar em São Paulo. Nós desativamos os hospitais de campanha porque eles cumpriram o seu papel. Lá passaram pelo Pacaembu e pelo AMB 12 mil pessoas que foram salvas, né? Mas depois nós abrimos esses leitos definitivos, em estruturas definitivas. Nós, o que fizemos? Nós deixamos de funcionar aquelas estruturas que eram provisórias. Ainda de acordo com o secretário, a cidade de São Paulo já está estruturada para vacinação assim que os imunizantes forem aprovados. Então, hoje tivemos essa boa notícia da Coronavac, mas lembro, ainda o pedido não foi feito para a Anvisa e não tem a devolutiva da Anvisa. Ana, quem fala agora no Instituto Butantan é o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Vamos ouvir um trechinho. Segurança e profissionais que estarão nos 645 municípios do estado de São Paulo. Mas nós queremos ter a possibilidade de fazer com que essa vacina seja distribuída para todo o Brasil, através do Programa Nacional de Imunização. Porque nós entendemos que nós vivemos uma crise sanitária. Crise essa que nós não víamos há décadas. E a única forma de nós podermos salvar as vidas dos brasileiros de todo o país de uma forma democrática é imunizando todos através do Sistema Único de Saúde.
Obrigado, doutor Jean Gorenstein. Mayra, muito obrigado pela sua intervenção. Agora vamos a duas perguntas. Secretário, respondendo aqui a pergunta da nossa repórter, da Mayra de Jaimo, que está lá, portanto, perguntando sobre a questão do uso, né, por meio do SUS. É uma intenção do governo do estado de São Paulo, desde que o governo federal acate a compra da vacina, enfim, a gente já falou várias vezes aqui a respeito disso, né, Bruna? Porque a intenção é que essa vacina seja disponibilizada por meio do SUS. Caso isso não aconteça, caso não entre no cronograma de vacinação nacional, a expectativa do governo de São Paulo é iniciar a vacinação daqui a menos de 20 dias, dia 25 de janeiro, coincidência ou não, aniversário da cidade de São Paulo. Será? Vamos ver, porque agora a gente tem a parte final para que isso aconteça, que é a Anvisa liberar quando o Instituto Butantan der entrada no pedido de uso emergencial de maneira efetiva. Isso não aconteceu ainda.